Oi, gente, tudo bem? Que maravilha estarmos aqui mais uma vez juntos. A gente estava batendo um papo super bacana aqui e a internet começou a ficar ruim, então resolvemos aqui dar uma pausa e voltar e começar novamente. Vamos ver como que vai ser. Nada vai impedir a gente de fazer esse bate-papo aqui maravilhoso com a Karina Rizade, que realmente é uma benção. Nosso tema hoje é como superar as crises e sofrimentos, né? Como ajudar os nossos filhos também a superarem os sofrimentos que eles vivem, como a gente pode identificar o que eles estão passando também. Então vamos lá? Aê! Agora foi! Agora deu. Gente, não vamos mais perder tempo para a gente focar no principal, porque o Isso. pessoal tem família e tem filhos também. Adila, você perguntou para mim, então, a respeito do que Sim, acontece das feridas isso. emocionais. Isso. Eu vou falar para você o seguinte: no meu livro, Foguete Não Tem Ré, eu fiz um desenho que eu acho que ele retrata muito bem. Eu não sei se vocês vão conseguir assistir, ver aqui, mas ele mostra exatamente o que acontece. Ó. O nosso coração, ele nasce vermelhinho, bonitinho, tudo do jeitinho que é pra gente ser. Se você olhar uma foto sua, na expressão mais pura da sua essência, você vai ver que você era uma pessoa emocionalmente livre, confiava em tudo que te falavam. A vida ela era assim, tudo coloridinha. À medida que a gente vai vivendo experiências, às vezes, com irmãos, na escola, com os pais, às vezes ele vai começar a craquelar, tá vendo? Não sei se dá para vocês verificarem aqui. Esse, esse coraçãozinho ele vai ficando duro, ele vai ficando todo craqueladinho ao ponto que, se a gente não identifica como pais, ou se a gente não faz essa identificação até como adultos, a gente se comporta de uma forma toda craquelada e isso muda o nosso jeito original de ser. Então, se eu era uma pessoa que eu fui, por exemplo, traída, eu vou pensar que eu fui boba, que eu fui idiota, e aí eu preciso ser alguém muito esperto, muito astuto, não posso mais deixar ninguém me machucar, e eu começo a enrijecer, eu começo a ser uma pessoa que eu posso ser legal com os outros, mas dentro de mim eu vou ter esse lado craquelado. Se a pessoa não identifica essa ferida, ela continua e ela não é sarada, como a gente mostra no Uhum. último coraçãozinho aqui. E aonde eu creio, e eu coloquei essa imagem, né? Tirei do registro de um livro, a gente não é tratado emocionalmente e o ato de você não trabalhar suas emoções fazem com que você fique uma pessoa mais Uhum. seca, sem perceber. Tem pessoas que elas são assim, ó, na área afetiva, mas não são com os outros, porque já foram machucados na área afetiva. Tem pessoas que têm essas feridas em relacionamentos. O que importa dessa informação? Que se eu não identificar que eu já fui machucada e eu preciso trabalhar essa minha emoção, eu vou reproduzir Uhum. essa ferida em outros relacionamentos, mudando apenas os personagens que eu tenho do dia a dia, né? Às vezes eu tive problema com um ex-namorado, com um pai, eu vou transferir Uhum. isso para um esposo, né? E aí essa leitura Isso é precisa estar automático, né? clara na Não é mente. uma coisa Ou que a do pessoa faz jovem. sabendo o que está fazendo, né? Porque o que eu percebo? Eu percebo assim, ó. O jovem fala para mim: ai, eu bloqueei a pessoa lá no celular, eu não terminei o Hum. relacionamento, nunca mais vi na vida. E a pessoa entende e ela acha que está resolvido. Ela se livrou da angústia daquilo, mas ela não tratou os efeitos Uhum. emocionais de uma dor. Inclusive, no próprio no próprio livro tem uma parte, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu mostro o que é um cérebro. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. O que é um cérebro trabalhado emocionalmente, um cérebro que não é trabalhado. Dá para Ó, não sei entender, se dá para ver tá dando para nitidamente, ver, mas dá para Adila. entender que são diferentes.
Então, assim, aqui são dois cérebros. Um que recebeu um trauma da dor, tá? É a mesma pessoa após um trauma. E aqui é o cérebro, depois de algumas sessões de psicoterapia feita por ressonância, onde você percebe que a atividade cerebral ela acalmou depois do trabalhar dessas feridas emocionais. Se a pessoa ela ainda está machucada, o cérebro dela fica muito hipervigilante, a pessoa ela não consegue relaxar, porque ela está o tempo inteiro tendo que comprovar a dor que ela sente, ou pegar aquilo que ela está desconfiada que o namorado faça, você entende? Ou a criança que está com medo de ser rejeitada na escola. E aí essas situações elas ajudam com que a gente consiga configurar qual é a melhor forma de intervenção numa hora de Interessante dor isso que você está falando, emocional. porque assim, às vezes a gente identifica algumas atitudes nas crianças, mas assim, cada um falando aqui do seu próprio filho, tô vendo pessoas comentando aqui, né? Que você identifica alguma atitude que você fala assim, ué, o que será que é isso? E no fundo, o sofrimento do adulto é diferente, às vezes, do sofrimento de uma criança. Você vê a criança sofrendo por um assunto que você pensa assim, ah, isso é bobeira. Mas para ele aquilo é um sofrimento, né? Então a gente tem que encarar o sofrimento da criança como realmente um sofrimento real, porque para ela aquilo é difícil de superar, né? Então, Por isso a isso, importância de muito dar os legal, isso de dar nomes. os nomes, porque aí ela pode ela mesma identificar o que que é que está acontecendo. Até em casos de crianças que sofrem abusos, às vezes elas não conseguem explicar o que que é que aconteceu com palavras. Eu acredito que a maioria não consegue nem saber o que aconteceu. Então ela só... Não, não. Eles não, além deles não falarem, eles, por medo, porque muitas vai vezes eles acontecer dizem, se coisa. você falar, eu vou fazer tal coisa, mas você identifica através de Uhum, outras formas. Eles não vão usar o verbal, mas eles se transformam como crianças. Você vê nitidamente que eles não conseguem ser eles. Eles se fecham completamente. Eles se isolam. Isso não é normal. Eles ficam, às vezes, por trás de uma fala. Ah, ela ficou tímida. Uma coisa é uma criança que nasceu mais introspectiva. de Outra repente, coisa é uma pessoa espoleta que você começa a perceber que mudou, ficou quieta. Ela tá lá com 7 anos, 8 anos, que tinha tudo para, né, poder explodir, e de repente ela assim, ela fica num processo que não é o natural dela. Pode saber que tem algum eu acho que sofrimento até acontecendo por inclusive, você me trás corrija aí. se eu estiver errada, eu percebo muito assim, qualquer mudança de comportamento é um sofrimento, né? Que a criança às vezes não está sabendo lidar com o que ela está vivendo e às vezes fica, por exemplo, não dormindo direito, levando, acordando várias vezes à noite, mais irritado, ou querendo dormir demais, né? Esses comportamentos que você vê que é estranho, não era assim, agora só quer dormir. Não era assim, agora só quer tal coisa, não quer sair, só quer ficar em casa, não quer brincar na rua, não quer conversar com um amigo, alguém chega perto, fica assustado. Então, qualquer coisa assim que você vê que a criança está reagindo de forma diferente do que ela costumava agir, pode ser uma forma de você Fique identificar, atento. peraí, tem algum sofrimento aí, né? E eu acredito que tem níveis também, né, de sofrimento. Pode ser uma coisa que seja mais tranquila e uma coisa mais séria. E aí que a gente tem que observar no comportamento, no choro, né? Não ficar irritado demais. Mas para identificar essas No feridas. choro. E isso. E às vezes, por exemplo, tem filhos Uhum, que não falam. Qual que é? Porque quando uma criança ela berra, quando a criança se revolta, ela uhum, ainda está expandindo o sofrimento dela. Agora, quando a criança engole aquilo e não expressa, é uma forma diferente de denunciar um sofrimento. Só que muitas vezes, por ela não dar problema, ninguém faz nada. É igual como eu colocar um monte de criança numa mesma sala de aula, e aí tem uma criança super queridinha, que é quietinha, que faz as tarefinhas, que está sempre uhum, isoladinha, mas ela não incomoda. O que os professores tendem a fazer? A atenção ela é distribuída
para o menino que é né, mais agitado, que ele desorganiza a sala, e uma criança que é tinha 10, essa merece uma atenção especial. Ela merece a própria meritocracia dela ser validada como um bom comportamento. Senão a gente só exalta ou dá atenção para a pessoa que ela tem um comportamento que não é favorável, e a gente desvalida ou não valoriza aquela que tem um comportamento E correto, como que a gente devido, pode, assim, adequado. dentro de casa, né? Ou você pode falar de uma forma geral, quais são essas crises que mais afetam as famílias hoje? Como que a gente pode evitar essas crises? As crises que a gente sente que Uhum, mais afeta são coisas muito pontuais. Primeiro ponto, o que eu vejo? uhum, Família onde tem muito alcoolismo, família onde eu vejo traições, traição, segredos de pais, maridos e esposas, segredos financeiros, segredos de adultério, segredo, por exemplo, às vezes de um problema assim da família de origem de esconder. Então, o que acontece? Outro problema que dá muito que as pessoas não falam. Existe um dos traumas grandes que as pessoas não sabem, mas as pesquisas mais atuais elas falam que famílias que passaram muito tempo em hospitais ou com pessoas doentes, o nível de estresse é enorme e depois, quando a coisa está acontecendo, as pessoas não falam sobre o assunto. Esse tipo de situação que eu falei são as mais comuns nesses uhum. últimos 3 anos, até por conta dessa pandemia, né? Mas são realidades que a gente sente que precisam de uma intervenção direta. Por isso que a gente entende que uma mãe precisa estar dentro do papel dela dentro de casa, porque às vezes o pai vai estar indo atrás para prover, a mãe muitas vezes também está ajudando na provisão, mas ela precisa ter esse olhar apurado, porque é dela que vai ser a percepção de falar assim, tem algo errado que está me incomodando no coração e no espírito, eu preciso ou falar com a criança ou entrar numa hora onde o Espírito Santo dê a hora de falar assim, ó, agora é a sua hora de entrar, agora você consegue acessar a janela emocional desse filho. Porque não é toda hora que o filho está com a janela emocional aberta. Tem horas que a gente Uhum. precisa respeitar que o coração fechou, né? Como a imagem Tem do hora de foguete falar, ali, não né? é, Do não é o livro. momento, tá? Tá bravo, não é hora de falar. Exato. Não, não mesmo. E tem horas que a gente não está bem para falar, porque às vezes você vai falar, você está Uhum. movido pela ira também. Então, quando você sente, agora eu estou um pouco mais assertiva para produzir as E palavras, como atingir aí esse eu vou estar equilíbrio, hein? entrando, né? De perceber que agora não é hora de eu É, falar, ou então agora não é hora da pessoa, não tá pronta para falar comigo, a criança. Eu acho que a mãe ou o pai só identificam Prática. isso após muito treino, muito erro, muitas sensações de derrota e frustração consecutiva. Mas uma das maneiras de você perceber bem é você identificar quando cada criança tem um perfil. E tem crianças que você precisa fazer Uhum. intervenção imediata nela. Tem criança que o Não funciona. imediato não vai funcionar e o próprio silêncio por exemplo, perfis de crianças mais velhas, às vezes quando você vai chegar e corrigir um filho mais velho, você já chegou atrasado, porque o filho mais velho ele já tem uma percepção muito aguçada do erro. Então, às vezes, só o fato Já de resolvi. deixar ele quietinho pensando já produz nele mais reflexão do que você ficar dando uma hora de boas É, lições do que como ele deve se comportar, entende? Então, todo esse processamento ele é feito de forma muito individual. Aonde que eu vejo que erram os pais? Quando eles fazem o mesmo tipo de uhum. intervenção para todos os filhos. Não funciona. Não funciona. Então, a mãe já gosta, ela já leu num livro, ela falou alguma coisa, que tem que ser uma intervenção imediata na hora que a coisa acontece, para Uhum. depois não voltar no assunto. É muito Funciona com um, mas não vai interessante isso, funcionar né? com Porque o eles são outro. realmente diferentes, né? Cada filho é de um jeito. Pode ser gêmeos,
são diferentes. São. Exato, só que qual que é o olhar que eu entendo? Eu entendo que é isso que faz com que a gente se torne dependente de Cristo para poder intervir e educar uma criança. Porque se eu fecho a intervenção num módulo que eu só vou respeitar passo 1, passo 2, passo 3, eu perco o feeling, a janela emocional desse filho para entrar, para ser corrigido, e eu começo a me empoderar como mãe ou pai. Isso sempre funciona e dá errado. Sempre que uma mãe pensa em fazer, dá errado. Porque eu preciso depender de Deus para ele falar pra gente Olha que aonde é que eu vou interessante. entrar, Mamãe tá falando aqui, meu filho né? de 15 anos começou a me tratar mal de vez em quando, né? A Tamara Morim que tá falando. E essa fase pode ser bem desafiadora, né? Como que a gente pode... E é uma fase muito sofrida para eles internamente, né? Muitos pensamentos, muita coisa acontecendo, né? Como a gente pode identificar se meu filho está me tratando mal porque ele está passando por alguma coisa e não porque ele não gosta de mim, né? Ou que ele está com raiva de mim. Tem filho que fala para a mãe, pai, que eu te odeio, coisas pesadas que o pai já abraça aquilo. Nossa, meu filho me odeia. E às vezes nem é que odeia, porque é o momento que ele explode e fala algo que não quer. Como que o pai pode entender nisso e não considerar tudo que o filho fala num momento de raiva? Até porque a gente também, se a gente for considerar algumas coisas que a gente fala numa raiva, a gente não, na raiva a gente não fala coisa que às vezes não quer. Como que a gente pode raciocinar isso? Exatamente. Filtrar. O primeiro é entender que essa fase dos 15 ali, ele é uma fase onde eles vão se fechar um pouco mais para a gente. Só que o que a gente precisa cuidar é não perder o coração do filho. Esse é o ponto. Outra coisa, troca-se aquele modo hierárquico, mãe e pai falando e filho obedecendo de infância. Eu preciso nivelar, eu preciso aprender a falar um pouco mais no nível hierárquico, um pouco mais próximo. Não estou falando acima, também não estou falando nivelar, Próximo. eu estou falando próximo, entende? Porque a criança, o jovem vai ter que entender que aqui, ó, ninguém, daqui você não passa. Se o filho ousar fazer isso, essa correção é necessária sempre. Ele vai ter que aprender. Onde que eu vejo que erram muito? A gente fala muito que o filho errou, mas a criança ou o filho, ele pode. Eu percebo um bom resultado quando você diz como é que ele precisa fazer de forma correta. Exemplo. Filha, você não foi educada com a sua irmã nessa hora. Que tal da outra vez você falar a mesma coisa, mas ao invés de você estar mandando ela fazer um negócio, você comece a falar por favor e obrigada. Porque senão a gente bate no erro e a gente não trabalha naquilo que é assertivo para a criança, entende? Ou para o jovem. Então, ao mesmo tempo, existe também uma leitura de entender o coração de um jovem nessa idade. Gente, eu que ouço jovens todos os dias, eu falo, meu Deus, seria uma terapia para um pai poder ouvir um jovem contar das suas emoções, porque eles são metralhados 24 horas por quilos de mensagens que só tendem a deixar eles mais inferiores, mais complexados, mais assim, se sentindo comparados. Tudo contribui para eles se sentirem com essa inadequação. E eles não expressam, eles não contam tudo com muitos detalhes. Por quê? Porque eles sentem muita vergonha. E é a hora que o meu cabelo não é do jeito que eu queria, é a hora que sei lá, que eu não tenho, que eu posso ter, porque os amigos têm, né? Querendo ou não, é uma hora de comparação real do dia a dia deles. Né? Então, existe o sofrimento do jovem, existe a dificuldade dos pais de compreenderem esse mundo, e no meio disso aqui, você não sabe qual é a hora que você tem que ceder e flexibilizar e qual é a hora que você precisa manter a rédea firme e não ceder, porque você sabe que esse filho precisa de correção. E aí eu volto a falar o que a gente falou antes. Aí é só o Espírito Santo para nos dar a dependência de falar assim, ó, eu preciso corrigir isso, eu preciso entrar pela lateral, eu preciso... Isso aqui eu tenho que manter firme, não posso ceder, e assim vai. Porque Graças é o a Deus que a Espírito gente que tem traz o esse Espírito Santo, né? discernimento, né? É ele Senão... que faz as nossas falhas
serem até entendidas diferentes pelos filhos. Estava falando com meu pai um dia desses. E ele comentou sobre isso. Até as minhas falhas, eles falavam, a gente via as falhas de uma forma diferente nos pais, porque parece que até o Espírito Santo muda o nosso olhar em relação àquilo. E ele falava assim: eu vejo que muitas coisas que eu errei, vocês não perceberam que a gente estava errando, porque o Espírito Santo tem misericórdia da vida dos pais que estão aprendendo a ser pais e fazem os filhos serem compreensivos em algumas coisas, né? E isso dá uma certa esperança pra Olha gente. só, que lindo, né? Que bom porque existe a Não, graças a Deus pelo misericórdia, Espírito né? Santo, porque a gente realmente não é perfeito e é Ele que faz a gente poder, ali dentro do fruto do Espírito, agir diferente do que aquilo que a gente sente vontade de fazer. Não dá para viver na educação de filhos só na vontade. A gente tem que ser intencional, raciocinar, e por isso que educar não é fácil. É algo que demanda esforço. Porque se você for educar só pelo que você sente, você vai sair dando tapas e trancos e barrancos aí o tempo inteiro, né? E não é isso ensinar. Então, o ensinar demanda que você se controle, que você É. raciocine, que você permita que o Espírito Santo te lembre um versículo ali naquele momento, para você trazer a palavra de Deus até para que firme aquilo, né, que você está ensinando. Olha, não é só minha opinião, não. Tá na Bíblia, que olha o que a Bíblia fala sobre isso. Né? Você falou até do relacionamento do irmão, da irmã com forma de tratar, né, entre os irmãos. Isso é um desafio que a gente tem, né? Que em casa eu tenho, todo mundo tem. Às vezes um irmão trata uma irmã de uma forma diferente, você aproveita aquele momento, você corrige, mas você fala, ó, o certo seria assim, você fazia assim, assim, né? E como que você fala com ela, assim, você vai falar com sua namorada, com sua esposa, como que você vai tratar? No dia que você trata a sua irmã, você vai tratar também depois a pessoa que você ama. Então é aqui que você está começando a aprender, né, a se relacionar bem. E por isso que eu amo, uma coisa que eu diria pontual e prático para os pais, pessoal, invistam na leitura de provérbios com seus filhos, porque eu acho que a melhor preparação emocional que eles podem ter de lidar com o mundo lá fora e com as emoções deles, é a gente pegar e ensinar e ler. Às vezes nem os pais estão entendendo, mas o ato de falar, na hora que eles tiverem conflito com alguma pessoa lá fora, Passa aquele mesmo. versículo passa na mente, né? E aquilo vai ganhando vida e vai fazer com que eles saibam se frear ou que eles atuam com ousadia, mas aquilo vai norteando. E isso você vai fazer quando? No final do dia. Nem que seja um por dia, nem que seja 2 versículos por dia e comer aquele versículo. É uma coisa que não se fala mais hoje, mas eu vou falar, hein? Com todos os sinais que nós temos recebido, falando assim, claramente a respeito do fim dos tempos, ou os pais acordam e se tocam de tudo o que está acontecendo e começam a voltar ao princípio de fazer cultinho doméstico com o filho, porque eu sou uma mãe que eu não tinha cultinho Uhum. quando era pequena, né? Só que eu falo assim, nossa, que possibilidade boa de poder ensinar, né? Hoje meu marido faz com elas todas as noites e eu fico também assistindo, né? E aí é nessa hora que existe a troca. Se não ocorresse isso, falei, meu Deus, quantas coisas elas evitaram, elas puderam escolher certo ou errado, ou se frearam por conta dessa leitura de provérbios. Eu acho que isso uma grande A palavra dica. de Deus ela não volta vazia, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre que nós éramos em 5 filhos, pensa. 4 meninos. E Que aí legal! chegava uma hora que eu lembro muito minha mãe falou assim, ó, a palavra dura ela suscita ira e a palavra branda desvia o furor. Cuidado com o que você vai falar, porque sempre tem um que é mais estourado, né? Eu era mais calma, minha irmã é mais estourada. Aí ela falou, filha, vai com uma palavra mais calma, que seja mais calma e tal. Então, cuidado. Aí ficava tentando sempre aquele malabarismo, né? Aquele tanto de filho, cada um com o seu Sim. jeito de ser. Então, eu lembro muito desses versículos que ela lançava no momento do furor ali, né? E aí minha pergunta aqui para você é essa: qual que é a reação que deve ser evitada e qual que deve ser a certa no momento de crise? Porque às vezes tem no momento ali do alvoroço, aí chega um gritando, o outro depois piora, né? Como é que é? Ah, eu gostei dessa pergunta, sabe por quê?
porque eu vou pegar até um gancho com a sua fala anterior ali. Uma coisa que deve ser muito evitada é a mãe querer ficar citando Bíblia, mas no sentido de um Deus punitivo. Eu acho isso Uhum. desastroso na educação de um filho, porque eu já vi muitos filhos pegarem a versão de igreja ou da palavra pela forma orgulhosa que os pais têm de colocar a palavra de Deus como uma forma punitiva de dizer assim, você tem que fazer isso porque Deus se desagrada se você não fizer. A criança ela vai se afastando tanto da palavra quanto de Deus, porque ela não se sente digna, porque ela erra, como se os próprios pais fossem perfeitos ou bem conduzidos, né? Então, eu acho que claramente é necessário ouvir de uma forma onde eu possa. Aí entra no que eu falei ali antes da janela emocional. Se eu sinto que o filho não está apto para receber aquilo, eu preciso costurar, falar assim, eu vou conversar com ele ou depois, ou amanhã, ou até agora, mas quando eu esperar uns 5 minutos. Mas evitar de passar a ideia como a palavra ela é a norteadora, mas ela nunca pode se estabelecer como uma Ela guerra não é dentro de um uma casa para chicote, que o né? filho se Ela é a afaste, luz. sabe? Exato. Essa é uma coisa que eu acho que é importante evitar. Outra coisa que eu acho que é importante evitar é o pai ou a mãe desvalidar o sofrimento dessa criança ou do jovem quando ele conta uma história e fala assim, ai, nada a ver, isso passa. Ou, ai, já passei por isso. É assim mesmo. Tudo bem. Eu entendo que hoje eles estão muito mimizentos, porque tudo parece que tem que idolatrar as emoções. Eu não acho que a gente tem que idolatrar as emoções, no sentido de, colocar filhos sem bullying. Ah, todo mundo já passou um bullying na vida e ninguém morreu, por exemplo. Tem coisa que às vezes é meio exagerada. Mas eu acho que desvalidar a dor, diminuindo a emoção de uma criança naquilo que ela passou ou que ela está enfrentando, ela é uma maneira da criança se calar. E não é legal, porque é uma forma de se fechar o coração. Então, eu cuidaria demais. Você que é pai, você que é mãe, dê nomes às emoções, voltando ao exemplo lá anterior. Ajude. E às vezes, mãe, se você não tem o que falar, fale, filha, a mãe não sabe o que te falar. Porque eu acho que isso é muito triste, o que está acontecendo com as tuas amigas. Mas a mãe quer fazer uma oração com você, pedindo que o Espírito Santo nos guie Estou aqui com nos você, né? próximos passos. Eu quero que você saiba que eu estou de mãos dadas para que a gente possa passar por isso juntos. Então, quando eu respeito isso, eu estou validando a dor, mas eu também estou fortalecendo essa criança para ela Muito bom. trabalhar com as emoções Muito bom dela. isso. Eu tenho até uma situação que eu vivi. A Mel era pequenininha. Minha filha chama Mel. Ela era pequenininha. E um dia ela chegou pra mim, eu não lembro da situação, mas estava falando para alguma coisa que ela tinha feito que não era legal e tal. Aí ela falou assim, mãe, eu não quero mais saber de Jesus. Não quero nada, porque ele não gosta de nada que eu gosto, de nada que eu faço. Porque eu estava fazendo assim, filha, não faz isso, filha. Jesus não gosta disso. Quer dizer, com o tempo, mas ela se expressou, ela falou. Aí depois disso eu falei assim, gente, a gente não pode ficar falando assim. Não pode ficar corrigindo dessa forma, falando que só Jesus não gosta, porque senão ela vai achar que Jesus não gosta de nada que ela faz. Então eu também não vou gostar de Jesus. Então foi um aprendizado tão grande para mim Que legal. que eu sempre falo, gente, não precisa falar assim, ó, Jesus não gosta disso, não faz isso. Porque senão você não está explicando o porquê, né? Por que que aquilo é errado? É pecado ou é desrespeitoso? Usa o que que é que acontece. E não fala só, põe a culpa lá no Jesus e pronto, porque a criança não vai querer saber de Deus. Os versículos que punem, que falam assim, vai pro inferno, não sei o quê. E Imagina, cria um distancia, né? terror na cabeça da criança Vai... que Jesus passa a não ser. Deus não é amor mais. O que Três Palavrinhas fala é isso, que Deus é amor. É o amor que vai cobrir esses erros, né? O pecado, é o amor que vai trazer luz, não é punição. Então, até assim, quando for usar o versículo, né? Usa o versículo que joga para cima, não que joga para baixo.
Não, você consegue fazer diferente. Olha o que Deus fala que nós somos. Você errou, mas Deus fala, "Ih, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de isso, poder, de uhum, amor e equilíbrio, né? É de falar, filho, você pode ter medo, mas vai com medo mesmo, porque Deus vai te dar o que falar na hora, o como se portar, aquilo vai encorajando, né, aquela criança, aquele jovem para estar lidando, porque aquilo é um monstro claro, de para qualquer eles mesmo, desafio, né? né? Para adulto, imagina para criança. E eles têm desafios enormes hoje, né? São pequenininhos e têm que fazer trabalhos, falar em público, né? Como isso é difícil. E aí é à medida que eles vão passando por esses desafios que vão vindo experiências e vão começando a começar a confiar um pouco naquilo que eles gostam e não gostam, conseguem ou não conseguem fazer, querem aprender mais ou não gostei, né? E eles Uhum. vão se descobrindo. E a gente, É, como pai e mãe, vai aprendendo isso também no caminhar. vai. Eu acho que as crianças pós-pandemia, eu senti que elas ficaram menos, experimentaram menos as coisas. Elas não estão experimentando. Hoje eu estava com uma jovem na clínica e aí ela falou para mim: Nossa, eu nunca pensei que eu poderia ter mais do que uma amiga. E eu comentei com ela, eu falei assim: Nossa, mas o que te fez pensar isso um dia? Ela falou assim: Porque eu sempre me achei tímida e eu nunca me abri. E aí eu falei: O que é melhor, você ser uma covarde que nunca vai se expressar, ou você ser uma corajosa que vai esboçar suas fragilidades, mas que só assim as pessoas vão estar te conhecendo, porque o jovem ele se protege para não ser rejeitado, ele se protege para não ser comparado, ele se protege e não se entrega, para ela não ser para as pessoas não tirarem sarro, elas Uhum, também não se lançam mais, que foi o que muitas pessoas já. Isso é natural da fase, mas com a pandemia uhum, eu vi que elas travaram mesmo, né? E aí eles vão nos comunicando, vão passando as informações das comunicações modernas, né? Antes a gente perguntava qual que é o seu número de telefone para eu te ligar e conversar com você à noite. Hoje a conversa é literalmente, viu, qual que é teu Instagram para eu te conhecer. uhum. E daí não se fala mais nada. Eu simplesmente eu vou no Instagram, vejo se teu perfil se adequa com o meu. Daí, se eu gostar, eu faço o link contigo na escola, senão não faço. É assim que funciona. Aí, as obrigações do jovem hoje passam a ser assim: meu Deus, eu tenho que me apresentar brilhantemente todo o Peso, tempo. né? Você vê um peso, os brasileiros, as pessoas jovens com filtro, né, toda vez que vão aparecer nas redes, porque o que eu vejo em mim não é belo o Uhum. suficiente para ser espontâneo. Então é uma assim é uma velocidade de informações que é É, e muita a gente coisa está para vendo hoje, processar. E o jovem precisa de um lugar eu para vejo escoar muito essa aqui, emoção. hoje, por exemplo, hoje mesmo eu recebi um áudio de uma mãe que o filho tentou contra a própria vida por conta de bullying na escola, né? E isso a gente ouve um dia só, são várias vezes, está ficando cada vez mais comum, porque as crianças estão se tornando adolescentes que não estão sabendo lidar com as frustrações, com as emoções, porque muitas vezes os pais não entendem, não sabem ajudar. Tem ajuda profissional também, às vezes tem coisa que pai e mãe não estão identificando, tem profissional, né, que pode entrar em contato, fazer uma consulta, um tratamento, uma terapia. Não ficar achando que às vezes a gente consegue decifrar tudo, porque tem criança que não precisa de um acompanhamento, né? Profissional para poder se entender. E eu sei que isso é muito real e é muito importante, né? Mas para a gente. Eu vi, sabe qual é a diferença que eu vi? Eu vejo clara diferença dentro de um ambiente clínico, a diferença de pais que autorizam o uso do celular e os pais que não autorizam ou controlam o celular. Eu vejo que os pais que têm o uso do Certo. celular com uma prática meia natural, eles antecipam fases que eles não precisam antecipar. Então, eu vou, assim, o que uma menina teria que viver aos 15 com o uso do celular, eu vejo Uhum. que ela está vivendo aos 11. Então, você acha que uma criança neurobiologicamente vai ter estrutura emocional para lidar com 11 anos?
o que ela teria que lidar aos 15, a pessoa não dá. Então, esse processamento de antecipar fases, ela realmente não favorece essa estruturação. Não favorece. Já os pais que já têm uma luta maior e não distribuem celular toda hora, a hora que eles querem, eu vejo que é outra briga. Porque eles vivem brigando em casa porque não podem dar celular, porque tem controle, porque papapá. Mas eu vejo crianças muito mais saudáveis. As brigas ocorrem nas duas casas, sempre. Mas as idades, elas vão ter as crises compatíveis com a idade. Então, eu chego aos 15, eu estou vivendo o que uma criança, uma jovem de 15 anos vai ter de conflito. Eu não antecipo o que eu preciso. Daí, quando eu vejo que tem uma pessoa que aparece lá e ela está muito precoce nas emoções, a primeira pergunta que eu faço para um pai e para uma mãe é: vocês autorizam o uso de celular com frequência? Ah, a gente autoriza. Então, a gente vê que isso realmente e tem jeito de voltar pra trás? Gente, as mães, os pais, olha, eles precisam estar antenados que o celular, a tecnologia, ela é boa, mas a gente não pode estar cedendo. É 40 minutos diários, no máximo, estourando o uso desse celular para uma criança de 12, de 13 anos. Eu não posso, olha, eu não posso pensar em dar celular para filho menos de 14 anos, jamais, jamais. Você entende? Então, assim, é muito perigoso, né? A não ser que seja uma mãe que fique em casa, que sabe o que está acontecendo, que assiste os Netflix da vida junto com os filhos, que assiste tudo que ele vê nos TikTok, aí pode ver, porque a mãe está em constante monitoramento, mas eu não sei se isso é produtivo quando uma mãe se ausenta e ela E a está dificuldade trabalhando, hoje em por dia é a exemplo. seguinte, vamos supor, aqui, a mãe restringe em casa o telefone, né? O pai restringe, tem até ver tênis, porque às vezes tem um pai que deixa, outro que não deixa, já virou outra confusão, né? Mas se tem um acordo ali de restringir, a criança não tem acesso a alguns tipos de aplicativos em casa e tal, mas aí vai na escola, os amigos vêm de tudo, tem tudo. Então, assim, filtrar o que vai ver tá cada vez mais difícil. É claro que a gente tem que filtrar, acho que é o nosso papel, né? Filtrar enquanto está dentro do seu domínio. Saiu do seu domínio, vai aquela parte da sua confiança, né? De você, eu já ensinei, já falei, agora é a hora dela acertar ou errar, né? Dele acertar ou errar. E aí que vai vindo o amadurecimento, né? Mas tem coisa que hoje, por exemplo, eu enfrento que eu falo assim, tem aplicativos que meus filhos nem têm acesso. Então, assim, mas eu sei que as amiguinhas têm, outras amigas da escola, da igreja, vem em casa, eu vejo usando, né? E ela fala assim, eu não posso usar esse quer dizer. Aí ela vai se sentindo meio excluída. Então eu tive que falar para ela o seguinte, por que que eu não deixo? Porque fala sobre tais coisas, tá adultizando as crianças, o tipo de dança não é legal, o que se mostra não é interessante. Aí eu falo que tudo que é bom, né? Tudo que é puro, tudo que é do alto, nisso pensar. E aquilo que você pensa, fala do Provérbios, né? Provérbios 26, 3. Aquilo que você pensa, você é. Aquilo que você vai comendo ali, vai entrando nos olhos, na janela da alma. Tá entrando aqui, ó, vai pro coração e vai estar produzindo. A boca fala, o coração tá cheio. Então, aquilo que você vai consumindo é o que vai fazer você ser quem você é. Então, é isso que você quer, esse tipo de dança, esse tipo de coisa. É perder esse tempo? Então, olha só, uma hora que você fica nesse negócio, passa, você podia estar andando de bicicleta, conversando com uma amiga, até assistindo um filme. Então, assim, é meio que mostrar que às vezes não vale a pena. E quanto mais novo fizer isso, melhor. Porque depois que chega com 15 anos, de voltar, como é que volta? Pode mais. E a revolta que Não vai ter, volta, né? né? Então, é sempre bom. Exatamente. Por isso que os pais precisam estar conscientes. É, alguém sugeriu aqui, né? Uma pessoa, não consegui ver o nome, mas sugeriu assim, ó, para pais que querem controlar o monitoramento tecnológico, tem o app Family, é isso que eu. Ali, ó, É Family Link. app Family. Deve ser algum tipo de. Tem vários Family, aplicativos, né? De é, controle parental. isso, tem vários. Eu diria o seguinte: ah, seu filho chega para você e fala, porque só eu não tenho, porque só eu não vejo. Sim,
Só você não tem, só você não vê. Ah, mas eu me sinto excluída, inferior e não encaixada. Sinta-se excluída, inferior e não encaixada. Isso já vai Uhum. passar à medida que você cresce. Eu falo para vocês, eu vivo isso na minha casa. Eu tô com a minha filha fazendo 14 anos daqui, exatos um mês. Ela sabe que ela vai receber o primeiro celular dela só daqui 4 semanas. E ela falou muitas vezes isso para mim. Mamãe, mas não dá, só eu, não sei o quê. Hoje na escola eu recebi um recado falando para mim, né? Mamãe, você gostaria de deixar o número do seu filho para a gente colocar, para mandar as notícias da escola? Eu ainda mandei para a escola. Falei, não Meu. dou o celular para minhas filhas, pode gravar no meu número, porque tudo que elas precisam, elas vão ver no meu telefone. Então, e eu vejo que isso dá resultado, porque a minha filha, ela não gosta, ela fica brava, ela reclama, só que eu vejo a estrutura emocional dela é muito fera, assim. Eu vejo ela com habilidade de lidar com a emoção de uma forma que se eu tivesse, porque me gera cansaço, mas Uhum. se eu tivesse cedido lá atrás, eu falo, nossa, será que eu ia estar vendo a maturidade que eu vejo ela reagindo com as coisas? Eu acho que eu não estaria É. vendo tudo isso. E não é por falta de debate aqui em casa, É um porque tipo ela de, me é uma questiona. forma de evitar o sofrimento, né? Porque assim, melhor é evitar o sofrimento. Depois que ele chegar, o jeito de tratar interfere no futuro, né? Então, hoje a nossa live aqui tá até o pessoal perguntando, porque a gente cortou um pedaço, né? Perguntando qual que é o tema da live. Nós estamos falando sobre como superar, né? Enfrentar crises e sofrimentos dentro de casa, né? Dos pais com os filhos com eles mesmos, né? Como esses desafios todos que a gente vive na educação de filhos, né? Então, a nossa maravilhosa Karine Rizal está aqui nos trazendo essa preciosidade aqui, né? Falou do seu livro, Foguete Não Tem Ré. Foguete não tem ré. Não Então, ó, tem ré. Aqui, ó. Foguete não tem ré, que ele fala exatamente sobre sofrimento, traumas afetivos e mara- as fases de já, elaboração quando a já pessoa vi passa o por isso, pessoal né? comentando aqui que já leu o livro, eu não li ainda, mas quero ler. E É realmente, às isso vezes a mesmo, gente fica vale a tão pena. preocupado em fazer só o que é bom para os filhos, né? E evitar o sofrimento, que a gente não sabe lidar quando o sofrimento vem. E ele veio, tá, gente? É para todo mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Ah, Deus Jesus já deixou para a gente bem registrado. Pai, não peça, tire do mundo, mas que o livre do É, mal, né? Que nesse mundo a gente tem que ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Mas nós, como pais, podemos ser essa ferramenta do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, ensinando-os a passar pelos sofrimentos que eles enfrentam, né? E, o Karine, eu queria te agradecer assim, uhum. de coração, viu? Por aceitar. Eu quero manter esse contato com você, porque eu acho que a gente realmente tem assim algo muito em comum, que é ajudar, né, essa geração nova a entender a beleza que é a vida que Deus tem para eles aqui nessa terra, as coisas que passam, as que ficam, que são eternas, né? E eu sei que Olha, olha que lindo, né? Uma mãe dizendo aqui, a minha filha ganhou o primeiro celular aos 15 anos. Olha, persistência. parabéns para Janeir Silva. Parabéns E é para você, isso aí. Aqui é uma luta, a mamãe disse, né? 12 e 10 anos, sem celular, são os únicos. Acho que dá, olha, acho que dá escola. Sinta-se unida junto com a gente nesse propósito, porque nós vamos ser mais passar o extraterrestres tempo, mesmo, mais né? Mas extraterrestre assim, vai ser, né? Porque parece que hoje em dia o mais vai, normal é quem vai. não tem tá fora do padrão, né? O padrão. Mas o que eu vejo? Eu vou só falar rapidinho. Quem mais tem uso de celular mais precoce? Eu percebo que são dois. Imagine que é um triângulo. Aqui embaixo são as pessoas realmente menos favorecidas financeiramente. E aqui em cima do topo tá os muito ricos e tem tudo a hora que querem. Essas duas faixas são as que mais estão tendo problema. Porque quem é muito rico recebe celular, sei lá, com 3 anos, com 4 e assim vai. Quem é muito
desfavorecido financeiramente, precise e use o celular, porque é a única forma de alegria que a pessoa acha que tem. E aí, quem está no meio está na luta, entendeu? Quem está no meio é aquele pai, aquela mãe que está lá falando, ó, tá aqui, não vou dar, nananã, vai enfrentar luta, briga dentro de casa, mas não vai ceder, porque essa é uma mãe que está tentando lutar. Senão, a coisa ela se estende. Ela não advém da questão financeira, mas a gente percebe que essas questões também interferem no uso psicossocial e E eu cultural tenho a das impressão que quanto pessoas. mais telefone, mais tempo se gasta. Telefone, jogo, internet, de forma geral, né, nas telas, menos equilíbrio emocional a pessoa tem, né? Menos elasticidade para Ah, muito lidar com as bom. Tá emoções vendo? ruins ela Porque tem. parece que o cérebro fica agitado enquanto está jogando, tá? Isso aqui fica assim, né? Na hora que vai dormir, nem dorme. Ou na hora que você conversa com o outro, não Ele consegue fica imediatista. ir. O cérebro fica imediatista. Se a criança ela começa a não conseguir esperar mais. Antes você ia na sorveteria, você levava 10 minutos para esperar a bola de sorvete lá. A criança hoje se demora para vir sei lá, um negócio lá, o sorvete do Mac que tem que demorar na fila, já é um nervoso, assim, eles ficam. Então, assim, essa elasticidade de Hum. lidar com essa emoção, ela Ah, fica os adultos, mais nós estamos curta. assim também. Se a gente não presta atenção, a gente é tão imediatista de querer tudo tão rápido, porque hoje em dia todo mundo quer entregar para você em 5 minutos, em 10 minutos. Todo mundo te oferece essa rapidez, isso se tornou algo bom. De repente, se você tem que esperar, é ruim, né? Então você tem que trabalhar seu cérebro, que é ok esperar, né? Fila, normal. Porque se você for pensar, ninguém quer apertar uma fila no mercado mais. Todo mundo quer passar lá naquele que, como é que chama? No check-out que você passa sozinho, né? Não tem. Isso. Só que nós ainda fomos a última geração que lembra o que é uma infância sem celular. É Nossos filhos verdade. não sabem o E que a é gente isso, já fica assim, imagina que já né? começa a vida assim, como é que vai ser na nossa idade, né? É, Muito exatamente interessante isso. esse o Gente, ó, ponto. vamos, senão o negócio aqui nós ficamos mais uma hora conversando. Mas olha, o mais importante, assim, que eu Verdade. acho é a gente ter essa certeza de que Deus nos capacitou, né, com ferramentas próprias para a gente, porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, ele colocou em nós, né, as características dele para que a gente possa desenvolver essa flexibilidade, né, como você falou, não, a elasticidade para a gente desenvolvendo essa Elasticidade, resiliência, essa resiliência. paciência, domínio próprio, a mansidão, que é a fruta do espírito, está tudo aqui já, a gente precisa exercer. E nada é melhor do que uma situação, né, de tensão, um momento que você vai poder usar realmente aquilo para você criar uma experiência e ir crescendo, amadurecendo, entendendo que realmente o sofrimento vem, mas que ele vai passar, tudo vai passar, né? O sofrimento também. E a própria palavra, né, Adila, em Coríntios fala que é necessário que aconteçam divergências entre vós para sabeis qual de vós é Uhum, realmente aprovado. Né? Porque às vezes nós temos um discurso lindo numa fala, mas numa hora de conflito eu vou saber se eu realmente fui uhum, aprovada por Deus ou não. é, E é por Deus, não por homens. Então, é nessa hora que o teste de fogo é feito, né? Para que a gente possa ser forjado mesmo e aceitos, né? isso Pelo aí. Pai, nesse Graças a Deus aspecto. pelo Espírito Santo, pela palavra, que tem aí as orientações para a gente poder seguir. Graças a Deus por profissionais, né? Que tem hora que realmente precisamos chamar, né? Um socorro do profissional ali para poder dar as orientações certas e destravar umas coisas na cabeça da gente. Karine, muito obrigada pelo seu tempo, Verdade, pelas suas graças a Deus. palavras. Tenho certeza que foi bênção e iluminou a vida de todo mundo que está aqui, está saindo com algo que marcou, né? Suas palavras, assim, elas vão falando e tocando o coração, que o Senhor continue te abençoando, né? Que as pessoas, Amém, né? Que obrigada. o projeto também, Mulheres Modernas, a moda antiga, continue mais 10, 20 anos aí, que o Senhor Amiga. abençoa muitas mulheres, viu? E obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. E a gente vai
E da mesma forma você com os três palavrinhas, né? Que é o melhor investimento que é atuar na memória dessas crianças, que elas precisam fazer essas impressões, que isso possa continuar vindo cada vez mais aí nas ideias de vocês, inspiradas por Amém. Deus, E ó, uma né? observação, tá, gente? Quem quiser saber mais do Três Palavrinhas, entra aqui, ó, no link da bio. Lá você vai ver um monte de gente perguntando aqui. Ah, e material, mochilinha, não sei o que, todos os produtos que a gente tem. Show Três Palavrinhas, onde que é? Todo lugar do Brasil que tiver, tá ali também a nossa agenda, tem tudo ali bonitinho. A gente tem vários projetos, vários vídeos, né, e projetos no Instagram, desculpa, no YouTube, e a gente também tá em outras plataformas só de ouvir. Então, se você falar no Deezer, Spotify, né, Apple Music, todos eles tem ruído branco, tem um monte de coisa que você pode usar para o seu pequeno que não necessariamente precisa ficar ouvindo, olhando na TV. Ele pode ouvir aquilo, deixar a mente dele ir, entendendo a historinha, por exemplo, da hora de dormir. Você pode colocar a historinha e a criança ela vai imaginando aquilo que ela está ouvindo, vai dando aquela oportunidade de ativar Ativando, né, a a criatividade, mente, né? Então a gente imaginar. tem essas opções para vocês também não precisarem deixar só na tela, né? O objetivo de Três Palavrinhas sempre foi ser bênção e não hipnotizar crianças, tá? Então não entrem por esse caminho porque não é isso que a gente quer. A gente quer que seus filhos ouçam, sejam saudáveis e papai e mamãe que vão dosar aí a quantidade, o tempo e o que podem e o que não podem. Então aproveitem e usem essa ferramenta. Ferramenta você pode usar para o bem ou para o mal. Então, usa a ferramenta de uma maneira adequada, tá bom? Perfeito, é isso mesmo. Que bom, Adila. Um Foi grande muito beijo. gostoso. Fica A salva live aqui vai ficar salva, né? A gente vai deixar salva tanto no seu quanto no meu Instagram, daí fica fácil pra gente. Inclusive, você vai fechar aí, você Maravilha. programa aí para Pode salvar no meu deixar. junto aí. Salve sim. Gente, Deus Então abençoe. tá bom. Um abraço para vocês, pessoal. A gente agradece a Fique companhia de com todos Deus. aí também. Tchau. Tchau, tchau.